Não há dúvida de que o mal muitas vezes vem do próprio sangue. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, tudo se revela, e quem fez o mal paga caro. Eu tinha 25 anos quando minha experiência com a bruxaria começou. Meus pais faleceram em um acidente de automóvel e eu herdei a pequena casa deles. Decidi me mudar para lá. Pensei que seria benéfico, já que meu marido e eu não precisaríamos pagar aluguel, além de estar morando na casa onde cresci. Pensei que morar ali traria tranquilidade, tanto econômica quanto mental. Imaginei que me sentiria abençoada e acompanhada pelas lembranças de meus pais. No entanto, não foi paz o que encontrei. Uma noite, enquanto desempacotava minhas coisas, ouvi um barulho estranho no quarto que era dos meus pais. Um calafrio percorreu meu corpo, mas ignorei o barulho, atribuindo-o ao cansaço. Continuei organizando as coisas até que, inevitavelmente, por causa dos ruídos contínuos, tive que ir até o quarto. Ao abrir a porta, fui envolvida por uma onda de nostalgia e tristeza. O quarto estava exatamente como meus pais haviam deixado. A xícara de café do meu pai, que ele costumava tomar todas as manhãs, e o pijama da minha mãe, arrumado na cadeira ao lado da cama. Sentia raiva pela ausência deles, mas não tinha outra opção. Precisava aceitar o fato de que meus pais, que ainda eram jovens, haviam partido. Deitei na cama deles, sentindo ainda os cheiros deles, e comecei a chorar amargamente, desejando vê-los novamente, mas sabendo que isso era impossível. Pensei que o melhor seria arrumar o quarto, deixá-lo como minha mãe gostava, e talvez com o tempo, meu marido e eu dormiríamos ali. Enquanto isso, continuávamos dormindo no meu antigo quarto. Os dias passaram e decidi guardar em caixas as roupas dos meus pais, achando que isso seria necessário para minha saúde mental. Mas deixaria as caixas em um pequeno quarto no andar de baixo, onde meu irmão mais velho dormia antes de se casar. Enquanto mexia no armário, minha mão encontrou algo estranho, algo duro. Me inclinei um pouco mais e puxei um saco plástico preto. Tirei-o com cuidado e o abri. Dentro, encontrei vários diários escritos à mão, com fotografias do meu irmão e de mim. Eu sabia que minha mãe escrevia diariamente, pois a vi fazendo isso várias vezes, mas não sabia que ela guardava os diários. Havia muitos. O mais antigo era de 1989. Comecei a folhear aquelas cadernetas e no início eram pensamentos cotidianos. Minha mãe mencionava que o psicólogo havia recomendado escrever, que isso a ajudaria a lidar com seus sentimentos. Não sabia que minha mãe tinha familiares com esquizofrenia e tinha muito medo dessa doença. Li algumas páginas do primeiro diário e o deixei de lado. Depois, peguei outra caderneta e fui lendo. Quando via que se tornava algo íntimo, pulava a página para não ler. No entanto, quando cheguei ao diário do ano anterior ao falecimento dela, li coisas que me surpreenderam muito. Ela dizia que notou mudanças no meu irmão Renan, que desde que ele se casou com sua esposa, houve uma mudança notável no caráter dele e em como ele a tratava. Descreveu o comportamento dele como agressivo e mencionou que ele lhe pedia dinheiro. Ela dizia que não queria contar ao meu pai para não preocupá-lo, então dava suas economias para que ele ficasse em paz, mas meu irmão sempre queria mais. Minha mãe parecia desesperada em seus escritos. Percebia-se que algo não estava bem com meu irmão Renan e, embora ela não conseguisse entender o que era, intuía que havia algo obscuro por trás do comportamento dele. Isso realmente me deixou com um sentimento terrível. Minha pobre mãe estava passando por algo difícil e não me contou nada. Guardou para si. Comecei a procurar o diário seguinte, mas não o encontrei. Isso significava uma coisa, que o diário estava sendo escrito e estava no quarto. Revisei as gavetas do armário de cabeceira, mas não encontrei nada. Finalmente, sentei-me na cama e, como se alguém me dissesse, veio à mente que eu deveria verificar entre os colchões. De fato, lá estava o diário final da minha mãe. Com as mãos trêmulas, tirei-o e abri.
A letra da minha mãe estava ainda mais estranha e desordenada do que antes. Comecei a ler e meus piores temores se confirmaram. Ela mencionava que temia que os sintomas haviam começado, que tinha medo, que às vezes ouvia vozes e outras vezes via pessoas que não estavam lá, que tinha que fingir que tudo estava bem para não preocupar ninguém, mas que a cada dia isso se tornava mais difícil. Ela dizia que foi ao psicólogo e este lhe disse que possivelmente os sintomas de esquizofrenia estavam aparecendo. No entanto, ela sentia que havia algo mais obscuro. Eu folheava o diário e lia que meu irmão vinha visitá-la, mas a tratava de maneira estranha e lhe dizia coisas horríveis. Quando estava lendo tudo aquilo, me dava muita raiva. Até comecei a sentir ódio pelo meu único irmão. Minha mãe mencionava que, toda vez que Renan saía, a casa ficava diferente e que seu filho estava muito estranho. Ela suspeitava que ele podia estar mexendo com coisas erradas, mas estava desesperada e não sabia a quem recorrer. No diário também estava escrito que o psicólogo dizia que ela deveria tomar alguns medicamentos, e isso a assustava ainda mais, pensando que realmente tinha esquizofrenia. Ela escreveu que, com o tempo, começou a ouvir vozes que lhe diziam para fazer coisas terríveis. Até escreveu que encontrou no quintal uma vela preta acesa e que não sabia como aquela vela tinha ido parar lá, mas estava aterrorizada. Fechei o diário imediatamente e chamei meu marido para contar o que estava lendo. Eu sentia muito ódio pelo meu irmão. Ele a atormentava e ela faleceu sentindo medo. Meu marido disse que talvez ela tivesse realmente esquizofrenia e que tudo o que estava escrevendo era como via ou sentia, que possivelmente não era verdade que houvesse alguma bruxaria no meio disso tudo. Decidi confrontar meu irmão. Quando conversamos, ele obviamente negou tudo, mas notei que a atitude de minha cunhada era diferente. Poucos dias depois de confrontar Renan, comecei a sofrer acidentes inexplicáveis. Primeiro, escorreguei lavando a calçada e por milímetros não bati a cabeça no piso. Depois, um carro quase me atropelou em uma faixa de pedestres. Uma noite, acordei sobressaltada por um barulho forte. Levantei e desci as escadas para investigar. A casa estava em penumbra, mas sentia uma presença, uma sensação de estar sendo observada. Ao chegar na cozinha, vi que todas as portas dos armários estavam abertas. Fechei tudo rapidamente e voltei para o quarto, tentando me convencer de que eu mesma poderia ter esquecido elas daquela forma. Os incidentes continuaram. As portas se batiam sozinhas. Eu ouvia sussurros constantes, além de sentir uma pressão constante no peito, como se algo ou alguém estivesse sempre presente, me vigiando. Comecei a notar mudanças no meu próprio comportamento. Sentia-me mais irritada, desconfiada e tinha pesadelos recorrentes em que via minha mãe pálida e desesperada, tentando me alertar sobre algo. Com medo, liguei para minha tia, irmã de minha mãe, e contei toda a situação. Ela me disse que conhecia uma pessoa que fazia sessões espíritas e que talvez pudesse contatar o espírito da minha mãe. Aceitei a sugestão, buscando respostas e um pouco de consolo. A espírita chegou em casa numa sexta-feira à noite, trazendo uma bolsa com velas, incensos e outros objetos para contatar os mortos. Sua presença era tranquilizadora e sua voz calma me deu alguma esperança. Sentamos na sala com as luzes apagadas, apenas com as velas iluminando o ambiente. A mulher começou a sessão com uma série de orações. Depois colocou as mãos sobre a mesa redonda e nos pediu, a mim, à minha tia e ao meu marido, que fizéssemos o mesmo. Fechamos os olhos seguindo as instruções e tentei me concentrar na lembrança de minha mãe. De repente, senti uma brisa fria percorrer a sala, fazendo as velas tremeluzirem. A voz da espírita ficou mais profunda e ressonante. Ela invocou o nome de minha mãe e, após alguns minutos, disse que ela estava conosco e queria me alertar sobre algo. Ela disse que eu corria perigo. Imediatamente abri os olhos, olhei para a espírita e perguntei por que eu corria perigo. Ela disse que Renan e sua esposa queriam me fazer mal, que eles foram os culpados pela morte dos meus pais.
Perplexa, perguntei como assim eles eram os culpados. A espírita limitou-se a dizer que eu deveria ter muito cuidado com eles, pois assim como adoeceram minha mãe, eu seria a próxima, que ele queria a casa por ambição e que eu deveria ir ao banco, pois meu pai tinha deixado um seguro no qual, se minha mãe também falecesse, eu seria a única beneficiária. Quando a sessão terminou, não sabia se acreditava ou não. Apenas agradeci a mulher e a minha tia por terem vindo. Depois, me sentei com meu marido na sala. Concordamos que ele me acompanharia ao banco mencionado no dia seguinte para perguntar sobre a apólice do tal seguro. Na manhã seguinte, fomos ao banco e, após revisar alguns documentos, descobrimos que meu pai realmente havia deixado um seguro de vida e que eu era a beneficiária. Era uma quantia considerável, suficiente para resolver muitas de nossas preocupações financeiras. Não sei como meu irmão descobriu, mas pouco tempo depois começou a me ameaçar. Ele disse que iria lutar por aquele dinheiro, mas eu respondi que, por lei, pertencia somente a mim. Suas ameaças se tornaram cada vez mais graves. Sentia que Renan era capaz de muitas coisas, mas ouvir aquelas palavras de sua boca me fez temer pela minha vida. Meu marido e eu decidimos tomar medidas de precaução. Instalamos fechaduras adicionais na casa e evitávamos sair sozinhos. Uma noite, enquanto estávamos na cama, ouvimos um barulho forte no andar de baixo. Meu coração começou a bater rapidamente. Meu marido pegou um facão e desceu as escadas, pedindo que eu mantivesse o telefone à mão para caso precisasse chamar a polícia. Após alguns momentos, ele voltou e disse que não havia ninguém em casa, mas que viu uma sombra correndo para a escuridão do lado de fora. No dia seguinte, encontramos um bicho morto pendurado na grade da janela da entrada. Aquela cena era horrível. Meu marido me disse para ligar para a tia e pedir conselhos sobre o que fazer. Rapidamente peguei o telefone e liguei para ela, mesmo sendo muito cedo ainda. Ela me atendeu e eu relatei o que havia acontecido. Minha tia disse que chamaria novamente a espiritista para me ajudar. Pouco depois, ela retornou a ligação e explicou que a mulher havia recomendado outra pessoa, que trabalhava diretamente com bruxaria, assegurando que era muito eficiente com essas coisas. Naquela mesma tarde, uma senhora chegou à nossa casa. Disse que preferia vir até nós porque queria estar no local onde tudo estava acontecendo, para sentir as energias diretamente. Sentamo-nos na sala e, após alguns momentos de silêncio, a mulher começou a falar. Com uma voz suave, ela me disse que minha família tinha antecedentes de esquizofrenia. No entanto, o que minha mãe tinha era algo mais do que uma doença mental. Era bruxaria imposta pela minha cunhada e meu irmão. Ele estava sendo manipulado por sua esposa, que por alguma razão queria que minha mãe não estivesse no caminho, talvez porque a via como mais fraca. Possivelmente depois dela, ela tiraria meu pai do caminho, mas parece que minha cunhada acelerou o trabalho e por isso ambos faleceram. Suas palavras me gelaram o sangue. Tudo começava a fazer sentido. Ela disse que minha cunhada era a fonte desse mal, que estava usando meu irmão como um peão para obter o que queria, dinheiro e a casa. Precisava me proteger não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ela limparia a casa e deixaria proteções, mas precisávamos estar atentos. A senhora também perguntou desde quando meu marido e eu estávamos casados. Respondi que estávamos casados há 3 anos. Então, ela disse que a razão pela qual não tínhamos filhos era porque minha cunhada, por pura maldade, queria nos prejudicar e queria que apenas ela e meu irmão tivessem filhos, que tinha ideias retorcidas na cabeça. A bruxa começou a preparar o ritual e tirou uma garrafa com água benta, uma cruz de madeira, recitou orações e salmos e aspergiu a água em cada canto da casa. Após completar a limpeza, entregou uma pequena bolsa vermelha tanto para mim quanto para meu marido. Ela disse que eu deveria tomar banhos com flores brancas e colocar umas medalhinhas que ela nos deu nos 4 cantos da casa.
A senhora se despediu, assegurando-nos que estaríamos a salvo enquanto seguíssemos suas instruções. Meu marido e eu sentamos na sala, exaustos, mas com uma sensação renovada de esperança. Aquela noite dormimos um pouco mais tranquilos, embora minha cabeça só pensasse em que precisava enfrentar meu irmão Renan e sua esposa para vingar a memória e o legado de meus pais. Os dias passaram e as coisas melhoraram em casa. Parei de ouvir os sons estranhos e nossas vidas começaram a voltar a uma espécie de normalidade. No entanto, a raiva e o rancor continuavam crescendo dentro de mim. Não podia deixar de pensar que meu irmão e sua esposa saíram impunes, então decidi que era hora de confrontá-los. Liguei para Renan e o convidei a vir em casa com a desculpa de que iria repartir o dinheiro do seguro. Ele aceitou sem hesitar, certamente pensando em seu ganho. Quando chegou, sentou-se na sala, esperando ansiosamente. Imediatamente fechei a porta e meu marido saiu da cozinha, acompanhado pela bruxa que estava nos ajudando. Meu irmão me viu, se levantou assustado e perguntou o que estava acontecendo. Ordenei que se sentasse, que precisávamos conversar. Ele se sentou, olhando para a senhora com desconfiança. Ela se aproximou e, com voz firme, disse que ele estava sendo manipulado com bruxaria por sua esposa, que o que ele estava fazendo não era apenas por ambição, que antes era um bom filho e bom irmão, e agora estava perdido. Ele riu sarcasticamente, perguntando sobre o que estávamos falando, que tudo aquilo era ridículo. A senhora respondeu que não era ridículo, que seu comportamento mudou drasticamente desde que se casou, que ele havia machucado nossos pais e agora estava me ameaçando, que não era realmente ele, mas a manipulação de sua esposa com bruxaria. Renan franziu a testa, claramente desconfortável, dizendo que sua esposa não tinha nada a ver com isso, que ele simplesmente queria o dinheiro que lhe pertencia, que quando era pequeno passou por muitas dificuldades e que tudo lhe era de direito. Eu disse que encontrei os diários da mamãe e que ela mencionava que estava assustada porque ele tinha se tornado uma pessoa violenta e exigia dinheiro o tempo todo. A curandeira ficou em silêncio e perguntou desde quando ele havia começado a consumir entorpecentes. Renan ficou mais nervoso e agressivo, negando tudo, mas as palavras daquela mulher me fizeram reagir. Notei-o suado, com os olhos vidrados e desesperado. Ele disse que não sabia do que estávamos falando, e eu insisti, dizendo que olhasse para seu estado, que estava suando e nervoso, e que era melhor dizer a verdade. Finalmente, após um longo momento de silêncio, Renan disse que havia começado a consumir de forma esporádica 1 ano antes de se casar com sua esposa. Ela lhe disse que seria divertido, que fariam de vez em quando, no entanto, a dose foi aumentando. Senti realmente um nó no estômago ao ouvir suas palavras. Disse-lhe que pensasse em seus filhos. Eles tinham 2 filhos pequenos. Ele se sentou no chão e cobriu o rosto com as mãos. Disse que não sabia o que fazer, que sua mulher exigia dinheiro para continuar consumindo, e por isso chegou a ameaçar nossa mãe. A curandeira perguntou se ele sabia que nossos pais haviam falecido por culpa dela. Ele nos olhou surpreso e disse que não sabia do que estávamos falando. Então, a bruxa relatou quando havíamos contatado nossa mãe através de sua amiga espírita, que disse que eu corria perigo. Renan, derrotado e visivelmente exausto, assentiu com a cabeça. A curandeira lhe ofereceu realizar uma limpeza espiritual e ele aceitou milagrosamente. Observei enquanto a mulher começava o ritual e meu irmão permanecia em silêncio, permitindo que a energia purificadora o envolvesse. Ela disse que ele deveria se separar imediatamente de sua esposa e levar seus filhos para longe. A curandeira afirmou com uma seriedade que me assustou, que aquela mulher não tinha consideração por ninguém, nem mesmo pelos próprios filhos. Eu disse a meu irmão que poderia cuidar de seus filhos enquanto ele se internava em uma clínica de reabilitação. Havia vários centros gratuitos na cidade onde ele poderia se internar e começar a se recuperar. Surpreendentemente, ele aceitou. Disse que faria qualquer coisa para mudar e proteger seus pequenos, que não queria que seus filhos crescessem em um ambiente assim.
Nas semanas seguintes, Renan se submeteu a um programa intensivo de desintoxicação e terapia. Eu não pude trazer as crianças para minha casa. No entanto, conversamos com a mãe de minha cunhada, e ela aceitou cuidar deles, enquanto também tentavam convencer minha cunhada a entrar em reabilitação, pelo bem dela e de sua família. Íamos ver meu irmão de vez em quando para levar notícias de seus filhos. Ele parecia mais coerente e menos agressivo. Contava-me que era difícil viver lá, que muitas vezes tinha vontade de desistir, mas que não queria me preocupar, só agradecer por cuidar dele e da sua família. Finalmente, após vários meses, Renan recebeu alta do centro de reabilitação. Ele veio morar um tempo em minha casa e entrou com um processo de divórcio no tribunal. Sua esposa não havia deixado as substâncias ilícitas e, embora ele estivesse limpo, não estava livre de recaídas. Contudo, ele não queria que os filhos vivessem com a mãe, pois muitas vezes, quando os visitava, estavam visivelmente desnutridos e desprovidos de cuidados. Com muito trabalho e esforço, meu irmão conseguiu obter a guarda dos filhos. Eles se mudaram para uma casa próxima à minha. Desde que entrou no centro de reabilitação, Renan nunca mais me pediu dinheiro nem me chantageou. Pelo contrário, tornou-se um irmão magnífico e um tio carinhoso. Já se passaram 13 anos desde aqueles dias sombrios. Meu irmão se divorciou de sua ex-esposa, que infelizmente continua presa no vício, o que a levou a perder contato completamente com seus filhos. Renan, no entanto, encontrou o amor novamente em uma mulher maravilhosa que o apoia e ajuda a criar seus filhos como se fossem dela. Juntos, formaram uma família cheia de amor e estabilidade. Eu também experimentei uma grande felicidade. Pude ter filhos e continuo casada com meu esposo, vivendo na antiga casa de meus pais. Com a melhora na vida de meu irmão, senti que minha mãe finalmente pôde ter o seu merecido descanso. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Me chamo Rebeca, e é com lágrimas nos olhos que escrevo este meu triste relato. Casei-me com meu marido quando éramos muito jovens, e embora fôssemos muito felizes, com o passar dos anos, algo dentro de mim começou a crescer e me machucar. Ele sempre foi um homem bastante trabalhador, honesto e de família. Eu não queria machucá-lo, mas com o tempo fui me tornando infeliz ao seu lado. O problema era eu. Faltava experimentar outras coisas. Eu e Ronaldo fomos namorados desde os 15 anos, casamos aos 18 e aos 20 já nascia nosso primeiro filho, Marcelo. 2 anos depois, nasceu Antônia. Não renego a vida que compartilhamos juntos, mas, se pudesse voltar no tempo, não teria me casado tão rápido. Acho que faltou conhecermos mais coisas, aproveitar, saber se era diferente ter um relacionamento com outra pessoa. Até os 30 anos, Ronaldo foi o único homem com quem compartilhei a cama. O tempo passava. Minha irmã e algumas amigas me contavam suas experiências e eu me sentia mais vazia. Como eu podia saber se estava realmente apaixonada por Ronaldo ou se apenas havia me acostumado com ele? Também não podia assegurar o que significava estar apaixonada. Sei que na vida real não é como nos filmes, onde vemos aqueles amores impossíveis, mas como poderia afirmar isso com tanta certeza? Depois de completar 12 anos de casados, na frente da minha irmã, desabei em lágrimas.
Foi uma mistura de coisas. A dúvida se amava Ronaldo e a responsabilidade com meus filhos, tudo era relativamente grande demais para minha pouca idade. Já tinha algumas rugas e a sensação de que não havia volta. Via minha irmã com 40 anos de idade e ela parecia muito mais jovem do que eu, que mal tinha 32. Você se casou muito jovem. Te dissemos que não era o momento, mas você estava tão bem com Ronaldo que ninguém se interpôs, disse minha irmã desanimada. Ali, contei a ela todas as minhas inseguranças e o que sentia naquele momento. Minha irmã me aconselhou a ser feliz e fazer o que fosse melhor para mim. Não queria deixar Ronaldo por nada no mundo, muito menos arruinar minha família, mas sentia que estava deixando de amá-lo a cada dia que passava. Nunca tive queixas dele, nunca suspeitei de alguma infidelidade ou engano, mas, segundo minha irmã, todos os homens são infiéis. O argumento dela era que, se Ronaldo parecia feliz, era porque certamente se divertia com outra mulher. Concordei com minha irmã, apesar de não ter provas, apenas baseando-me na experiência dela. Mas a verdade é que, se Ronaldo me traiu, eu não teria ficado chateada, até entenderia, me colocando no lugar dele. Assim como me faltou viver um pouco mais a vida, também faltou para ele. Me autoconvenci de que Ronaldo teve suas aventuras apenas pelo fato de ser homem. Pode ser verdade ou não, acho que preferi pensar que ele fez isso para não me sentir tão culpada ao me aventurar, pois decidi ter algumas aventuras com outros homens e buscar novas experiências. Eu tinha algumas regras pessoais que seguia. Nunca levaria ninguém para minha casa, nem conhecidos do meu marido, nem me envolveria sentimentalmente. O primeiro homem em cujos braços caí me fez ver estrelas. Não que fosse melhor que Ronaldo na cama, mas era diferente. Isso parecia mágico para mim. Além disso, todo aquele processo de sedução, programar um encontro, a descrição, aquele segredo, tornou tudo fantástico e me renovou com aquela primeira aventura. Depois daquela vez, repeti algumas ocasiões com ele e outros homens passaram por mim. Estive cerca de 4 anos tendo diferentes tipos de aventuras, percebendo que, embora gostasse de Ronaldo, de fato não o amava de verdade. Pelo menos com ele, não tinha aquele fogo que eu gostaria de sentir por um homem. Meus filhos já estavam quase adultos. Então, entediada com meu casamento, decidi esperar que meus filhos saíssem de casa para poder me divorciar. Não tinha nada contra Ronaldo, mas queria continuar minha vida como estava levando, só que de forma mais aberta, sem tantos segredos e mentiras. Naquela época, eu tomava pílulas anticoncepcionais, embora as vezes que tinha relações com Ronaldo fossem bastante raras. O fato é que me regulava o período. Mesmo assim, só com Ronaldo não usava preservativo. Com os outros, sem exceção, eu me cuidava. Por isso sempre tinha um preservativo por segurança. Embora geralmente seja o homem que o carrega, eu me prevenia. Nunca imaginei que, ao entrar no meu quarto, Ronaldo encontraria aquele preservativo. Vi quando ele o tirou da mesa de cabeceira. Ele o virou, percebendo que realmente era um, e deixou-o ali. Ronaldo não percebeu que eu vi. Afastei-me sem fazer barulho. Estava pálida de medo. Não era a maneira que ele merecia saber, mas a sorte estava lançada. Enquanto pensava em como explicar ou encontrar alguma desculpa, Ronaldo passou por mim. Ele notou que eu estava nervosa e perguntou o que estava acontecendo, mas eu o ignorei. Depois de 3 dias, Ronaldo não mencionou nada sobre a descoberta. Não podia suportar a incerteza e, sabendo que nossos filhos, embora não fossem maiores de idade, já eram adolescentes independentes, decidi me libertar. Eu disse a Ronaldo que o vi com o preservativo na mão e que se tivesse alguma pergunta que a fizesse. Ronaldo ficou em silêncio e disse que não era nada. Um turbilhão de sensações passou pela minha mente. Não sabia se estava aliviada porque ele levou numa boa ou se deveria me zangar porque ele não se importava. Só sei que não me aguentei e joguei na cara dele. Eu te engano há 4 anos, Ronaldo, eu disse.
Foi como tirar um peso enorme de cima de mim. Estava pronta para os insultos e as reclamações. Imaginava aquelas cenas de filmes onde o marido faz um discurso perguntando por que eu fiz isso e pede o divórcio e coisas do tipo. Porém, a resposta de Ronaldo foi: há 4 anos? Não entendi na hora o que ele quis dizer, até que ele me explicou. Ronaldo sempre soube que eu o traía, mas ignorou. Achava que eu o traía há mais tempo, porque notava um comportamento estranho em mim há muito tempo. Para ele, segundo suas palavras, 4 anos parecia bem pouco. Ele até deu detalhes de algumas vezes que me viu com alguns dos meus amantes. Sabia mais do que eu esperava, até os nomes e as profissões de alguns deles. Perguntei por que ele nunca me disse nada, e a resposta me devastou. Ronaldo não sabia estar com outra pessoa que não fosse eu. Entre me deixar ou permitir que eu estivesse com outros, ele preferia me manter assim. Simplesmente engoliu tudo e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Eu não queria continuar com aquilo. Era ruim para nós dois, especialmente para ele. Tentei fazê-lo entender que ele precisava conhecer outra pessoa, que nos casamos jovens e que comigo ele seria bastante infeliz. Mas não. Ele insistia que se não fosse comigo, não seria com mais ninguém. A culpa me devastou. Juro que tentei fazer o melhor para ele. Queria libertá-lo para que pudesse ser feliz com outra pessoa, mas ele não queria se separar de mim. Pedi o divórcio e ele negou. Colocava sempre nossos filhos na frente. Ele dizia que faríamos mal a ele se nos separássemos. Ocultamos aquela situação deles, mas eu já não aguentava mais. Conversei com minha irmã e, assim como eu, ela se sentiu bastante mal por ele. Esse homem vale ouro. Outro faria um escândalo e te deixaria sem nada, disse minha irmã. Eu o amava e queria que ele fosse feliz, mas comigo ele só conseguiria migalhas, expliquei a ela. Minha irmã teve uma ideia que parecia boa, mas não foi. Recorrer à bruxaria. Faça um feitiço para que ele se afaste de você aos poucos, Rebeca. Assim você pode se divorciar sem machucá-lo. No início não aceitei. Não estava segura de recorrer à bruxaria, mas conforme os dias passaram, meu esposo continuava negando o divórcio e me aceitava como eu era. Já não se tratava de mim, mas dele. Era injusto que ele estivesse comigo. Ele merecia outra pessoa, mas não queria me largar. Com minha irmã, consegui contatar uma bruxa que prometeu resolver o problema. Não quis ir sozinha até a bruxa. Minha irmã me acompanhou, pois ela era a única que sabia de toda a minha situação. Expliquei à mulher que minha intenção não era machucar meu marido, apenas queria me separar dele causando o menor dano possível. Era mais por ele do que por mim. A bruxa pegou minha mão e deslizou seus dedos sobre minha palma. Perguntou a data de nascimento de meu esposo e seu nome completo. Dei os dados e ela se afastou de mim, nos deixando a sós por um momento. Fiquei com minha irmã em silêncio, um silêncio bastante incômodo, sem saber como reagir. Acho que se passaram apenas 10 minutos, mas foram realmente incômodos. A senhora voltou e prometeu realizar um feitiço de afastamento. Disse que Ronaldo estava muito ligado a mim, mas que ela iria se encarregar de que ele fosse se soltando aos poucos. Até me garantiu que ele nunca esteve com outra mulher e nem sequer teve essas intenções. Ela ainda me pediu uma peça íntima dele e uma fotografia. Combinei outro encontro com ela e dessa vez fui sozinha, já que me sentia mais confiante. Perguntei à bruxa se era seguro fazer tudo aquilo. Eu temia por Ronaldo. Entendo que muitos pensem que fui a pior esposa, mas o que mais queria era que ambos fôssemos felizes. Fazia tudo isso consciente de quão rápido nos casamos. A bruxa me observou com seus olhos afiados. Parecia ser uma mulher de bastante caráter, mas me transmitia medo. Ela garantiu que sabia o que estava fazendo, embora com um tom ofensivo. A bruxa trabalhou a peça íntima e me indicou que me certificasse de que ele a usasse pelo menos uma vez. Isso seria suficiente para que seus sentimentos por mim começassem a desaparecer. Quando voltei para casa, coloquei a peça íntima de volta na gaveta de onde a tirei
Até retirei algumas outras. Assim era mais provável que ele a usasse logo. 2 dias depois, notei que ele vestiu aquela peça, então fiquei atenta às mudanças. Durante uma semana, não saí com ninguém. Queria estar em casa o maior tempo possível para ver os resultados em Ronaldo. A verdade é que o efeito se notou rapidamente. Ronaldo começou a marcar certa distância e por alguns dias não falou comigo. Não demonstrou nenhum tipo de raiva, apenas ficou frio e mais calado. Meus filhos perceberam e Antônia me perguntou por ele. Fiquei um pouco triste ao ver aquela expressão sombria nele, mas entendi que seria o melhor. Após alguns dias, sabendo que era o momento perfeito, voltei a pedir o divórcio. Ele aceitou sem nenhuma queixa. Suspirei de alívio, sentindo que tirava um peso enorme de cima de mim. Ronaldo então começou a arrumar suas coisas para ir embora. Antes de falar com nossos filhos, expliquei a Ronaldo que não era necessário que fosse embora tão rapidamente, que primeiro juntasse um pouco de dinheiro e que quando tivesse os meios e a comodidade, poderia ir. Ronaldo quase não me respondia. Suas respostas eram diretas e um pouco secas. Ele não estava bravo nem nada do tipo, só agia como se fosse um estranho. Meus filhos notaram a movimentação dentro de casa e viram aquelas malas prontas. Contamos a eles sobre o divórcio que planejávamos. Pensei que eles sofreriam ou algo do tipo, mas aceitaram com total normalidade, mais do que eu esperava. Isso também me trouxe certa tranquilidade. Tudo estava saindo mais calmo do que eu imaginava. Antes de Ronaldo estar prestes a sair, tive uma estranha impressão ao olhar em seus olhos, porque não os via. Foi como ter um pesadelo acordada. Notei seu rosto cadavérico e, em vez de olhos, havia apenas 2 cavidades escuras e vazias. Sua voz soava como um eco, sem sentido na pronúncia das palavras. Quando ele se aproximou, recuei muito assustada, mas em um piscar de olhos ele estava normal, como se nada tivesse acontecido. Ronaldo perguntou se eu estava bem e respondi que sim, instantaneamente, para disfarçar. Foi claramente uma visão. Eu não queria que ele fosse. Tive uma sensação muito estranha no coração. Assim que ele saiu de casa, um vento frio gelou minhas pernas. Foi como se alguém abrisse um refrigerador, mas dos meus joelhos para baixo. Aquela noite, jantei com meus filhos, embora certa intranquilidade me impedisse de comer após a 3ª garfada, mesmo estando com fome. Quando coloquei um pouco de comida na boca, minha garganta a rejeitou. Eu não conseguia engolir. Era uma sensação semelhante a uma angústia nervosa que não consigo explicar. Tentei conversar com meus filhos, dizendo que não os separaria do pai e que terminamos aquela relação de forma amigável e outras coisas mais. Tentei dar algum sermão sobre como as coisas acontecem quando se é adulto, mas não me deixaram terminar. Ambos me disseram que já sabiam de tudo, e tudo se referia aos meus amantes. Fiquei vermelha como um tomate, especialmente com minha filha, a quem tentava dar exemplo. Eles se abriram comigo, dizendo que não estavam nada contentes com o fato de eu tê-lo enganado. Toda a vizinhança sabia das minhas aventuras. Pensei que tinha sido discreta e não deixado rastros, mas sabiam até de onde eu ia e com quem. Certamente vários dos meus amantes tinham aberto a boca para que todos soubessem disso tão facilmente. Eu preferia não saber disso e continuar acreditando que ninguém sabia. Coloquei-me no lugar de Ronaldo. Sabia que tinha falhado com ele. Todos o viam como um corno e a culpa era minha. Nem para disfarçar fui boa. Considerei que seria um divórcio fácil, embora começasse a estudar a possibilidade de me mudar para outro lugar, para evitar as más línguas. Já não caminhava tranquilamente nas ruas, sentia olhares atentos, de pessoas buscando saber com quem eu iria sair ou não. 3 dias após a partida de Ronaldo, e sem sequer ter iniciado os trâmites do divórcio, uma notícia me devastou por completo. Ronaldo tinha falecido de um acidente vascular cerebral. Segundo as palavras de seu pai, ele se levantou da cama pela manhã, caminhou até o banheiro e caiu no chão, não se levantando mais.
Chorei muito e me senti culpada por sua morte. Não tinha provas, mas Ronaldo morreu apenas alguns dias depois de eu fazer aquela bruxaria. Até hoje me pergunto se sua morte foi a única maneira de afastá-lo de mim. Meus filhos ficaram sem chão. A morte de Ronaldo foi um acontecimento que pegou a todos de surpresa. Ele era muito saudável, sem nenhum tipo de problema ou antecedentes nesse sentido. Simplesmente teve um AVC e morreu. Minha filha dizia que a culpa era da tristeza pela separação, e embora eu dissesse que não, uma parte de mim dizia que sim. Para piorar as coisas, minha irmã comentou com parte da família sobre aquela bruxa. Não sei se fez de propósito, se por descuido deixou a informação escapar, ou como foi que acabou soltando isso. O fato é que meus filhos ficaram sabendo, assim como meus sogros. Tive que engolir todo o ódio deles e ficar quieta. Como poderia me defender? Eu o enganei durante 4 anos, fiz bruxaria e ele faleceu do nada, com seu nome manchado por comentários que nunca imaginei que existiriam. Devido a tudo isso, meus filhos pararam de falar comigo, foram morar com os avós e eu não pude fazer nada a respeito. Tentei contatá-los, já que ainda eram menores de idade e estavam sob minha responsabilidade, mas me deixaram uma forte ameaça. Se eu aparecesse, iriam me denunciar por adultério para que eu não recebesse nenhum tipo de pensão por morte. Não me interessava o dinheiro em absoluto, mas o fato de meus filhos me rejeitarem dessa forma, e especialmente que meus sogros me culpassem pela morte do filho e me ameaçassem de tirar meus filhos, não me deixou outra escolha senão baixar a cabeça, guardar silêncio e fingir que nada aconteceu. Assim, fiquei sozinha, sem marido, sem filhos e sem amantes. Não consegui estar com nenhum homem desde aquele dia. Fui falar com aquela bruxa novamente, acusando-a de que aquele feitiço foi para acabar com ele, para arrancar sua vida em vez de apenas afastá-lo, mas ela se justificou dizendo que não tinha nada a ver. Segundo ela, a razão da sua morte foi um evento aleatório. Isso aconteceu há 5 anos, e desde a morte de Ronaldo, vivo sozinha, sem ter nenhum tipo de relacionamento amoroso ou de amizade com mais ninguém. Sei que errei muito durante nosso matrimônio, e jamais saberei se a morte do meu ex-marido foi resultado da bruxaria ou se foi coisa do destino. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.